Então, nessa nossa busca em relação a Deus, nós vimos como a primeira condição que, quando nós falamos ver, nós pensamos nos nossos sentidos. E pelos sentidos, principalmente pelos 5 sentidos que nós conhecemos, ele é muito pobre. Nós vimos, por exemplo, que o maior deles, que é a visão, na verdade, 1 quadrilhão de vibrações conhecidas ficam fora do nosso campo de visão, seja na extremidade infravermelha, seja na extremidade ultravioleta. Então nós estamos cercados por 1 quadrilhão de vibrações de cada lado e nós não percebemos. Então isso é um dos nossos sentidos, que é o sentido mais aprumado, o sentido que nós consideramos mais, que é o da visão. Depois nós vimos que na verdade quem vê é a mente. É a mente que vê, ou mente, ou consciência, é que pode ver. E aí nós começamos então a estudar essa consciência. E nós vimos que na nossa consciência ordinária nós temos 2 elementos principais. Um é a razão e o outro é a imaginação. Através da razão, o máximo que a gente pode ter de Deus é ou negação, ou dúvida, ou afirmação. Mas nós não podemos ter experiência de Deus, porque a razão não nos oferece isso. Então a razão é um instrumento que o máximo que ela pode nos oferecer é aquilo que realmente ela oferece, ou seja, os atributos de Deus. Não o que Deus seja, mas o que Deus não pode ser. Então a razão, ela se firma ou na negação, ou na dúvida, ou na afirmação, mas não dá uma visão maior de Deus. A imaginação pode fazer com que a nossa mente dilate os conceitos, a fim de que a gente tenha uma visão mais ampla da presença de Deus, mas também não nos dá a experimentação. E aí nós vimos com Humboldt que na verdade nós estamos em evolução. Nós fomos evoluindo desde o movimento que a gente encontra nos átomos, desde o movimento que a gente encontra no espaço-tempo, né? Porque os vórtices do espaço-tempo é hoje o principal elemento que forma toda a nossa matéria. Então, desde esse movimento. Então, o movimento se torna, à medida que evolui, se torna sensibilidade. Então, do movimento nós passamos à sensibilidade. Nós temos então o vegetal. A sensibilidade passa para o instinto. A gente tem o animal. O instinto passa para a razão. Nós temos o homem. Mas o Balde diz que esse processo continua. É quando o homem passa de uma percepção no nível sensório, como nós encontramos, no campo da razão, para a intuição. Só que ele fala que essa passagem desse plano racional para o plano intuitivo se dá através de uma outra consciência. Essa consciência ele chama de latente. É uma consciência que, na verdade, tem o sumo de todo o nosso processo evolutivo. Ela vai evoluindo. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai formando e tornando-se perceptível para o homem. E quando chega nessa fase de transição entre a razão e a intuição, ela então se pronuncia. E ele diz que essa consciência latente é o nosso eu eterno, o nosso verdadeiro eu, ou aquilo que nós chamamos de nosso self, o nosso ser verdadeiro, o nosso eu superior para algumas correntes de pensamento, que na verdade nada mais significa que essa outra consciência. Ele fala que essa consciência racional, essa consciência estreita, que nasce no berço e morre no túmulo, ela desaparece. E o que vai ficando é o sumo de todo o processo evolutivo, que é essa consciência mais profunda, essa consciência latente. Essa consciência latente é a única capaz de nos fazer ver a presença divina. Então, se nós queremos experienciar Deus, nós queremos sair do campo da crença, que é a negação, a dúvida e a afirmação, e caminhar para o campo da verdadeira fé, entendido fé, como eu sempre disse, a fé é a certeza em Deus. Se nós queremos fazer isso, só existe uma maneira, evoluir. E essa evolução, ela se dá interna, ou seja, é uma evolução psíquica. Se a evolução na primeira fase foi a evolução da forma, a segunda fase é uma evolução psíquica. Nós estamos em evolução psíquica, ou seja, nós não paramos, nós não estamos no modelo, nós não estamos no final da evolução. Pelo contrário, nós estamos a meio caminho, como bem diz o Livro dos Espíritos, nós estamos a meio caminho. A distância que separa o homem e o animal é a mesma distância que separa o homem e o anjo. Então nós estamos a meio caminho. Esse a meio caminho depende agora da evolução desse tipo de consciência. Essa evolução desse tipo de consciência nos dará, à primeira vista, novas imagens a respeito de Deus, até haver a experimentação em Deus, ou seja, a vivência em Deus, que nós vimos alguns conceitos aqui dados por Krishnamurti, por Cira Arambino e por Pietro Baldi a esse respeito.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org